Gente, vocês não têm noção dos shorts de alfaiataria que eu achei na Shopee, sério. Isso aqui vai mudar seus looks. E hoje eu selecionei só os modelos com melhor caimento. Tecido bonito e aquele preço que a gente ama nada de pegar qualquer coisa só porque é barato. Então já pega sua pastinha de inspirações, porque eu vou te mostrar os melhores shorts de alfaiataria da Shopee, começando pelo meu favorito. Mas antes de continuarmos, imagina ter acesso a muito mais ofertas, cupons e frete grátis todos os dias. Clica no link abaixo e entre no nosso grupo exclusivo agora, porque quem tá lá já tá economizando muito e as vagas são limitadas. Não fica de fora.